Olá a todos, continuamos aqui com a cobertura da Oncologia Brasil da ASCO 2021 e hoje falando de um abstract falando sobre oncologia de precisão, sobre biomarcadores, um abstract que não tinha me chamado tanta atenção até a gente ver a apresentação. Um abstract de uma droga cujo nome é extremamente complexo, vou até ler aqui, zenocutuzumab, sim, é difícil de falar, zenocutuzumab, uma droga que ela tem aí a capacidade de interagir com NRG1 ou neuroregulina 1, que tem a capacidade, neuroregulina 1 ela faz o que? Ela liga no HER3 e previne a heterodimerização, a gente sabe que toda a família HER1, HER2, HER3, HER4, faz essa dimerização para poder funcionar, mas esse fato especificamente ocorre previne a heterodimerização de HER2 com HER3, e isso faz com que a gente, quando ocorre a hiperexpressão, uma mutação ativadora, que ocorra uma ativação muito importante da via PIK3CA-KT-mTOR, levando à neoplasia. E assim, é uma alteração muito rara. Mas falando em alterações raras, a gente sabe o sucesso aí que a gente teve em NTRK, por exemplo, com larotrectinib, já tem o entrectinib rolando também, mas a gente vê realmente um processo muito importante, um foco muito importante nessas alterações raras, sobretudo fusões. Lembrando que mutações nem sempre são drivers, são putativos, mas fusões, sempre que ocorrem, se a gente conseguir inibir o processo aí de proliferação celular relacionado, a gente vai conseguir ter um bom resultado. Tá? E falando aí sobre especificamente NRG1, NRG1 é raro, a gente vê em quase 1% dos tumores, e a gente vê que em alguns estudos de fase 1, a inibição de HER2, de HER3, a inibição do HER, teve algum efeito específico, mas não tão robusto, né? E aí foi criada essa droga, o zenocutuzumab que consegue aí bloquear essa interação entre HER2, HER3 e NRG1, e isso faz com que a gente tenha realmente uma melhora nos resultados, faz com que a gente possa ter eventualmente uma resposta importante, levando a esse estudo, o ZENO-NRG1, que é um estudo de fase 1/2, fase 1 e depois expansão, uma corte de expansão por fase 2, que tinha 3 cortes distintas, a corte de câncer de pâncreas, de PDAC, Pancreatic Adenocarcinoma, uma corte de pulmão não pequenas células, uma corte que era um basket, isso aí pacientes todos politratados, ECOG menor que 2, que tinham essa fusão NRG1, e aí a gente sabe que existem vários fusion partners aí diferentes, tendo nesse estudo como principal avaliação resposta, taxa de resposta era o mais importante que a gente tinha colocado. Esse estudo, ele tem essas várias cortes diferentes, mas talvez o mais interessante é a gente falar da corte de adenocarcinoma de pâncreas, que a gente teve uma taxa de resposta de 42% e uma doença estável em 50%, e lembrando, pâncreas como é uma doença muito difícil de tratar, a gente pensar em taxa de resposta mais doença estável, a gente conseguir gerar 92% de controle de doença, isso é muito importante. Tudo bem, são 12 pacientes, mas lembrando que nesse estudo, todos os pacientes que responderam rápido. A gente não sabe se todas as fusões vão ser igualmente acionáveis, mas que responderam rápidos. E assim, para pacientes com adenocarcinoma de pâncreas, isso é fantástico. Lembrando que, assim, são pacientes que a gente faz FOLFIRINOX, Genzarina paclitaxel, acabou. Não tem mais nada para a gente fazer. E aí nas outras cortes que a gente teve, quando a gente coloca todo o grupo como um todo, a gente coloca uma taxa de resposta de 29%. 42% para adenocarcinoma de pâncreas, a gente vê aí 25% para pulmão, e lembrando pacientes politratados, que receberam vários tratamentos prévios, e outros tumores em 22%, e é uma droga que, mesmo não tendo aquela coisa tão robusta quanto a gente gostaria, mas lembrando, nesse cenário agnóstico que a gente fala tanto, sendo muito interessante, com uma quantidade de efeitos adversos muito pequena. A gente vê aí que os principais eram fadiga, um pouquinho de mielotoxicidade com anemia e diarreia, mas eram efeitos muito bem tolerados, ainda mais numa população super difícil da gente tratar. Então, nesse sentido, a gente tem que olhar com muita calma para essa droga, que tem um nome tão complicado da gente falar, mas é uma droga que a gente tem que olhar com carinho nos próximos anos aí, tomara que ela venha a ser eventualmente o próximo larotrectinib, uma droga que consiga aí inibir todas as alterações de NRG1, como o larotrectinib inibe quase tudo que a gente tem sobre NTRK, e isso trazer um benefício para toda a população, sobretudo para essa população de adenocarcinoma de pâncreas, que é tão difícil de tratar.
Agradeço a presença de todos aí, a todos que estão acompanhando a nossa cobertura, e reitero a vocês que isso é só um pedacinho da cobertura da Oncologia Brasil, que vai continuar por muito tempo, tanto com vídeos, também como textos, para a gente poder aprofundar um pouquinho não só os resultados da ASCO, mas como que a gente deve interpretar esse mais um 2021 fora aí de Chicago, e mais uma vez eu aqui no meio do mato, cobrindo a ASCO para vocês com minha barriga cheia de doce de leite. Um abraço a todos aí e obrigado.